Olá, meu nome é Diego Cavalheiro e hoje eu vou falar para você sobre um assunto importantíssimo para quem quer construir patrimônio a longo prazo com consistência e êxito. Esse assunto é renda variável. O que seria renda variável? Nada mais é do que uma seara de investimentos em que costuma-se ter um risco acima da média e não ter garantias de rentabilidade positiva. No entanto, fornece potenciais ganhos acima da média. O que seriam potenciais ganhos? A possibilidade de se obter uma rentabilidade bastante acima da média e bastante volumosa, digamos assim. A renda variável possui vários ativos em seu universo de aplicação. Os mais famosos são as ações. Ações nada mais são do que frações do capital social de empresas que possuem capital aberto listado em índices acionários, como por exemplo o Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. As chamadas sociedades anônimas, ou SAs, fazem isso como uma forma de obter financiamento para seus investimentos de uma maneira mais vantajosa e mais barata. Se eles fossem conseguir no mercado financeiro a empréstimos, teriam obrigações jurídicas de quitar dívidas, mas como estão emitindo ações, quem arca com o risco e com a responsabilidade é quem está comprando a ação. A empresa não tem nenhuma obrigação jurídica no sentido de quitar uma dívida, pois ela apenas vendeu frações da sociedade. Então, por isso é diferenciado o investimento e é bom tanto para quem aplica quanto para quem emite, no mercado primário, no caso. Então, com as ações é possível ganhar dinheiro de várias formas e construir patrimônio com bastante solidez. A primeira delas são os dividendos. O que seriam dividendos? Nada mais são do que a distribuição de lucros da empresa que você está investindo. Ela irá optar ou não por distribuir lucros e irá também decidir qual percentual desses lucros serão distribuídos aos acionistas. Ela pode, em uma fase menos madura, uma fase em que ela está usufruindo bastante de crescimento e investindo internamente, não querer distribuir lucros ou distribuir pouco, porque ela acha que é mais vantajoso reaplicar os seus lucros na própria empresa, de forma interna, do que, de fato, distribuir aos donos. Pode também ser o caso de uma empresa madura, uma empresa grande, que já passou pela sua fase de crescimento no auge e agora decide distribuir lucros de fato aos acionistas, incentivando também que comprem suas ações. Então, de acordo com o perfil de cada empresa, você pode usufruir dessa rentabilidade chamada dividendos. Outra maneira de se ganhar dinheiro com ações, por meio de sua valorização. Eu coloquei aqui valorização, mas pode sim ter a possibilidade de você ganhar dinheiro com a queda das ações, ou seja, com a sua desvalorização. Mas irei falar disso mais para frente. Para ganhar dinheiro com a valorização das ações, você pode investir no trade ou na estratégia buy and hold. O que seriam essas estratégias? O trade é justamente quando você compra as ações e as vende em um prazo razoavelmente curto, como por exemplo dias, semanas, meses ou até mesmo em horas. O chamado day trade, quando você compra e vende no mesmo dia. O trade ele serve para você oferir rentabilidade em curtos períodos de tempo, por meio da volatilidade dos ativos. O que seria a volatilidade dos ativos? Justamente a sua variação, o seu grau de variação, tanto para cima quanto para baixo. A partir disso, com o trade é possível ganhar dinheiro com ações. Você compra ela no seu auge de baixa e sempre visa vendê-la no seu auge da alta, os chamados picos e vales da volatilidade. Todo trader visa essa estratégia. A questão é, na prática, irá conseguir? A partir daí, você precisa treinar bastante e saber o que está fazendo para ter êxito nessa prática. A questão da valorização, ela também pode ser trabalhada por meio da estratégia buy and hold. O que seria isso? É uma estratégia mais conservadora e mais paciente. Inclusive, foi a estratégia do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett. Ele comprou ações que o mercado havia precificado de forma bastante defasada, empresas que tinham potencial de crescimento bastante alto, mas que o mercado ainda não tinha percebido. Então ele comprou várias ações desse tipo, esperou vários anos
e conseguiu grande parte de sua riqueza depois da velhice. Esperou várias décadas para conseguir de fato um rendimento considerável. É uma estratégia que de fato dificilmente dará errado, mas você precisa ter paciência e metas de longo prazo para que ela seja adequada ao seu perfil. Então, com a valorização a gente pode ganhar dinheiro, como falei, a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Depende do seu perfil, da sua habilidade, até mesmo da sua disciplina e do seu psicológico. Você não vai conseguir, por exemplo, fazer a prática do day trade se não for bastante treinado, bastante focado em suas metas e tiver a consciência de que os ganhos não podem ocorrer sempre. Sempre você vai poder perder alguma coisa, mas o mais importante é você ganhar muito mais do que perder. Terceira maneira de ganhar dinheiro com ações: venda a descoberto. A venda a descoberto nada mais é do que a prática do aluguel de ações. É quando você tem as suas ações e alguém quer alugá-las de você, pede emprestado as suas ações. Então você, quando aluga a elas, é uma taxa feita pelo mercado, uma taxa estipulada pelo mercado, você ganha dinheiro simplesmente porque emprestou suas ações a um terceiro. Esse terceiro vai vender as suas ações e na data de vencimento estipulada para a devolução dos ativos a você, que emprestou, ele vai recomprá-las no mercado. Quando é que a venda descoberta é vantajosa? Para quem quer pegar emprestada a ação, é vantajoso quando se acha que a ação vai desvalorizar no prazo estabelecido. Ou seja, ele aluga a ação ou as ações, as vende a preço corrente no mercado e depois, quando a ação desvaloriza, segundo suas previsões, ele as recompra. Então ele pega esse excedente. A desvalorização ocorreu, ele vendeu quando ela estava no preço alto e recomprou quando ela já tinha desvalorizado. Então ele, quando recompra, devolve as ações ao dono, que seria você, e ele sai ganhando. Você que emprestou as ações ainda assim pode sair ganhando, mesmo que a ação tenha desvalorizado. Por quê? Você pode ter adotado a estratégia buy and hold, como falei anteriormente. Você visa o longo prazo. Então, ela desvalorizar eventualmente no curto e no médio prazo, a você não interessa, porque você está esperando o longo prazo. Então, mesmo ela desvalorizando, você ainda ganhou o dinheiro referente às taxas de aluguel e ainda vai cumprir o seu objetivo, que é de longo prazo. Então, foi vantajoso para ambas as partes. Estão aqui as 3 maneiras de se ganhar dinheiro com ações e você deve prestar atenção que deve-se ter bastante estudo em cada um desses assuntos para que você possa de fato investir com segurança. É recomendável que você aplique pequenas quantidades do seu patrimônio para ganhar experiência, ficar calejado no mercado e a partir daí poder colocar mais dinheiro. O segundo tipo de investimento que eu quero falar para você em renda variável é o derivativo. O derivativo nada mais é do que, como a própria palavra diz, um ativo que deriva de outro ativo. A sua rentabilidade, o seu preço de mercado, vai estar atrelado ao preço de mercado de outro ativo, chamado ativo objeto. O mais frequente em se negociar em derivativos é você ter como ativo objeto uma ação de uma empresa, por exemplo. O primeiro derivativo que irei falar são os mini-contratos. Mini-contratos nada mais são do que acordos entre duas partes para a negociação de uma mercadoria determinada em data futura. Qual é a finalidade dos mini-contratos? Originalmente, os contratos futuros respondem por uma grande quantidade de mercadorias e são negociados por grandes empresários. Eles têm como objetivo se proteger de inflação e de deflação. Quando, por exemplo, um vendedor de soja acha que o preço da sua soja vai decair muito ao longo de certo período, ele negocia um contrato futuro com o comprador de soja, que acha que o preço da soja vai subir bastante. Então ambos querem se proteger de oscilações indesejadas. O que eles fazem? Uma negociação prévia garantindo a aquisição do produto em uma data estabelecida por ambos, a um preço também previamente estabelecido. Então eles vão procurar um preço num patamar intermediário entre aquele que o vendedor acha que vai chegar de forma baixista e aquele que o comprador acha que vai chegar de forma altista. Então coloca-se um preço entre essas duas estimativas e os dois saem ganhando, porque se protegeram. Mesmo que o preço caia bastante, isso maleficiaria em tese o comprador,
mas ele assumiu o risco, ele preferiu pagar um pouco mais do que a melhor hipótese para se proteger da pior hipótese. Da mesma maneira, o vendedor de soja, se o preço subisse muito, ele lucraria mais, mas ele preferiu se proteger. Então, o propósito dos contratos futuros é basicamente esse para os grandes empresários. Mas e nós, que somos pequenos investidores e estamos interessados numa rentabilidade mais palpável à nossa realidade? Nós negociaremos os mini contratos, que nada mais são do que frações desses contratos futuros que negociam, por exemplo, toneladas de soja. Esses mini contratos são muito mais baratos, pois respondem a uma pequena quantidade da mercadoria, e nós iremos ganhar dinheiro com eles, comprando e vendendo os contratos, que são os derivativos. Nós não vamos nem comprar o ativo objeto, nem vender, embora o contrato estabeleça essa obrigação num prazo determinado. Só que nós temos que ficar atentos ao seguinte: os mini contratos devem ser vendidos, revendidos no caso, em um tempo razoavelmente curto, para que você não tenha que depositar garantias e permanecer com este contrato. Qual é a grande sacada dos derivativos? Você expõe uma quantidade pequena do seu capital a um risco de perda, mas se expõe a uma grande possibilidade de ganho financeiro por meio deste pequeno capital. Coisa que no mercado comum, no mercado à vista, acontecer, você precisaria expor uma grande quantidade de capital a grandes ganhos. Por exemplo, para ganhar dinheiro com ações, se você comprar uma ação a R$20, para você ganhar 10% em cima desses R$20, ela precisaria de subir R$2 em um período razoavelmente curto. Já com os derivativos, você consegue ganhar 10% colocando 1000 vezes menos capital alocado, por exemplo. Vou explicar como isso acontece a seguir. As opções nada mais são do que um tipo de contrato futuro. É um tipo mais palpável ao pequeno investidor e um pouco mais complexo, mas traz grandes possibilidades de ganho. Como é que funcionam as opções? Elas são baseadas numa estimativa de preço meta que você tem para um ativo objeto, que quando acertada, te proporciona ganhos exponenciais. Como assim? A opção, ela geralmente é negociada sobre ações. Então vou dar um exemplo aqui, baseado nessa realidade. Suponha que você comprou uma opção de compra da Petrobras, que no meu exemplo está custando R$25. Você acha que a ação da Petrobras vai chegar a R$27 em cerca de um mês. Então o que acontece? Você coloca lá como preço meta R$27 para a ação da Petrobras. Um derivativo, opção, geralmente custa centavos, principalmente se o preço meta estiver muito distante do preço atual, que é R$25. Por esse preço de exercício, ou seja, por esse preço meta de R$27, o derivativo vai estar bastante barato. Suponha que está 10 centavos. Como ele é muito barato, você pode comprar muitos. Suponha que você comprou 1000 derivativos, opções de compra da Petrobras, a 10 centavos cada. Você gastou R$100 nessa compra. Como é que você vai ganhar dinheiro com essa aplicação? Se chegar na data de vencimento, que no meu exemplo é cerca de um mês, e o preço tiver ultrapassado a sua meta, que é de R$27, você vai a partir daí ganhar dinheiro. O preço unitário da opção de compra é 10 centavos. Então o seu ganho vai ser a partir de R$27,10. O preço meta que você estipulou, mais o custo unitário do contrato de opção. Então, suponha que o preço da ação da Petrobras em um mês chegou a R$28. Ele passou R$1 do preço meta que você estipulou. Então o que vai acontecer? Quais serão os seus ganhos? Os seus ganhos simplesmente serão R$28 menos R$27,10. O seu ganho será equivalente a R$28 menos R$27,10. R$28 é o preço que nós estamos considerando que a ação chegou ao final do prazo de vencimento da opção. R$27,10 é o preço meta que você estipulou, mais o custo unitário do contrato de opção que você comprou, que é 10 centavos. Isso aqui é igual a 90 centavos.
Só que você comprou 1000 unidades dessa opção de compra. Então você vai ganhar 90 centavos vezes 1000. Ou seja, você vai ganhar R$900 tendo alocado apenas R$100. Isso porque o preço da ação passou R$1 daquele que você estipulou que ela chegaria. E assim por diante. Se ela tivesse chegado a R$40, o seu ganho seria R$40 menos 27,10 vezes 1000, que é o número de contratos que você comprou. Tá aí a explicação de uma das várias maneiras que é possível ganhar dinheiro e muito com opções, que são um tipo de derivativo, como eu já expliquei. E por último, temos aqui o conceito de alavancagem. O que seria esse conceito? É quando você assume a responsabilidade de disponibilizar um capital que você não dispõe no momento. Ou seja, você está assumindo uma obrigação de curto prazo para algum fim determinado, mas que se ela der errado, ou se não for de acordo com sua previsão, você terá que depositar um capital que no momento você não dispõe. Isso pode acontecer quando você entra vendido em opções ou em mini contratos, por exemplo. E o que seria entrar vendido? É quando você assume a obrigação de pagar os direitos do comprador caso ele acerte a sua previsão. Por exemplo, esse exemplo que dei com as opções. Você teria um ganho de R$900 caso tivesse sido exatamente igual a esse exemplo que dei. Ela chegou a 28, você previu que chegaria a 27 e gastou 10 centavos por opção. Quem vai te pagar os R$900 é justamente aquele que entrou vendido, ou seja, ele entrou alavancado numa opção de compra da Petrobras. Ele entrou achando que essa previsão não se realizaria no caso. Ele achou que não chegaria a R$27 no prazo estipulado. Então, caso você tivesse errado a previsão, neste exemplo, ele ficaria com os R$100 que você gastou na compra das opções. Mas como você acertou, ele precisa pagar para você os R$900, porque ele entrou alavancado, ele entrou vendido na operação. Então, a alavancagem é um conceito bastante delicado que você deve ter bastante cuidado ao decidir se vai ou não entrar desta maneira na operação. Se você entrar comprado, é muito mais tranquilo, muito mais simples do que você entrar alavancado. Isso aqui deve ser feito com muita cautela e com muita segurança, para que você não adquira dívidas totalmente não planejadas e indesejosas. Se você gostou desse conteúdo, gostaria de ter mais dicas mais profundas e mais frequentes, e também depois, posteriormente, ter acesso aos conteúdos mais detalhados, que serão disponibilizados em meus cursos, entre pelo link no grupo do WhatsApp destinado a esse fim. Muito obrigado!